Oi, meu nome é Jéssica, eu sou a estudante que aprendeu. Vou passar meu conhecimento para você. Pegue o que eu estou te passando. Questões CESP. 7 questões para você se deleitar. Agora, gabarito comentado, mais meus aprendizados. A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar? Errado. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. Interno quando é Distrito Federal, União, municípios. É dentro do nosso país. Direito público externo é quando é fora. Quem tá fora? Países estrangeiros, estados estrangeiros. Vamos lá. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno pertencentes à administração pública indireta. Temos administração pública direta e indireta, criadas por lei específica para o exercício de atividades típicas da administração pública. A lei cria, a lei extingue. Por essa questão está errada. Vamos falar um pouquinho sobre autarquia? Vamos lá. A autarquia. Quais são as atividades, serviços públicos, atividade típica do Estado? Quais são os fins lucrativos? Não tem. Personalidade jurídica, direito público. Qual é o pessoal de lá? Servidor público e empregado público. Regime jurídico, estatutário, CLT. Capital, no. Tipo de sociedade, no. Vamos avançar mais um pouquinho sobre autarquias. Tem as autarquias profissional ou corporativa, que são os conselhos profissionais. A autarquia comum ou ordinária, que é isso aqui, ó. Essa aqui são ordinárias, comum. As autarquias comuns. A autarquia federal é pessoa jurídica de direito público. A autarquia associativa. Essa aqui só é quando o consórcio público é, é público, se for direito público. E privado, não. Calma aí que eu já vou explicar mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho de autarquia. Consórcios públicos, isso mesmo. Consórcios públicos com direito público e privado. É uma espécie de autarquia. Consórcio público é uma pessoa jurídica. Consórcio público possui direito público ou privado. Reunião de entes federativos forma consórcio público. Aqui eu fiz um desenho. Vamos avançar mais um pouquinho. Agências reguladoras. Autarquia e regime especial são aquelas que têm mandado fixo e dirigentes, com prévia aprovação do Senado após nomeação e do Executivo. O presidente da República, nem o Lula e nem o Bolsonaro podem exonerar. Essa aqui é uma das diferenças das agências reguladoras. Agora vamos voltar para a questão. Cria-se empresa pública. Empresa pública. Cria-se empresa pública, autoriza-se o seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica? Errado. Empresas públicas têm criação autorizada por lei específica, porém o erro da questão está ao afirmar que o tem imediato funcionamento por meio da publicação da lei. Funcionamento esse que só ocorre de fato depois do registro dos atos de criação da empresa do órgão competente. Questões CESP. Em regra, a sociedade de economia mista agora vamos voltar lá de novo. Em regra, as sociedades de economia mista devem realizar concurso público para contratar empregados? Certo. É regra acesso de empregos públicos e se dá mediante concurso público. As autarquias das empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados e Municípios. Vamos para outra questão. A desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria por meio de lei uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço. Questão errada.
O erro da questão está ao afirmar que é causa dessa concentração. No entanto, trata-se de descentralização, que ocorre entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a desconcentração consiste na distribuição de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho sobre desconcentração. Agora eu vou te nortear aqui. Norte, sul, leste, oeste. Presta atenção aqui. Centraliza quando o poder fica mais próximo da União, Distrito Federal, estados e municípios. Concentração é o contrário da desconcentração. Aqui, quando mais passa de um órgão maior para o menor, vai desconcentrando. Então, desconcentra para os órgãos. Quando aqui é uma pessoa jurídica, aqui é outra pessoa jurídica. Quando passa um trabalho, delega para um outro órgão, aliás, outro órgão não, para uma outra pessoa jurídica, aí chama-se descentralização. Quando é para a mesma pessoa jurídica, desce, é desconcentração. Se tiver fazer um órgão aqui, vai ser uma desconcentração. Entendeu? É isso. Vamos para a seguinte questão. Segundo o STF, os conselhos profissionais, que são autarquias, são considerados autarquias profissionais corporativas, certo? Segundo o entendimento firmado do STF, os conselhos fiscalizadores de profissões, em regra, têm natureza de autarquias. Facinho, né? É. As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Errado. De acordo com o STF, as empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes da administração indireta estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, com fundamento na necessidade de se preservar o controle externo. Ok. Existe relação de hierarquia entre a autarquia e o ministério que a supervisiona? Errado. Nesse caso, não há relação de hierarquia. Gente, aqui hierarquia está ligada aqui à subordinação. Hierarquia e subordinação. Tem alguma subordinação entre a autarquia e o ministério? Não. Nesse caso, não há relação de hierarquia, e sim uma relação de vinculação entre a autarquia e o ministério que a criou. Uma vez que a administração direta exerce controle sobre a administração indireta, sendo assim, esse controle poderá ser chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial.